Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. So, o capítulo 15. Esse capítulo começa afirmando que não existe ananta em algum objeto de experiência. A mente sob a influência de rajas e tamas imagina que os objetos contêm a felicidade, né? Então ela analisa aqui que sattva, rajas e tamas, que o bliss, né, esse ananta, através do contato dos objetos, pode ser considerado uma door, uma porta, né, para o ananta, que é inerente à nossa natureza, né? O Nisargadatta Maharaj costumava dizer que samsara, o mundo aqui, é uma porta de advertisement, é uma propaganda. É porque é através daqui, entendeu, que a gente pode, né, devagarzinho, começar a experimentar, né, essa satisfação, né? Aí quando a gente começa a experimentar essa felicidade temporária, né? Temporária, com início, enfim, a gente começa a pensar, putz, isso é tão bom, né? Eu quero uma felicidade que permaneça comigo, né? Eu quero uma satisfação, uma ananta que permaneça comigo. Então ele considera uma dor. Depois pede para o Kemel fechar aquela porta para não fazer corrente, por favor. Não, é só fechar aqui então. Ok. Fecha aqui. Se puder fechar aí, porque está vindo muito vento aqui. Então é considerado como se fosse uma porta. Nisargadatta Maharaj dizia uma porta que conecta, né, essa realidade ao absoluto, né? O mundo é essa possibilidade, essa porta. As escrituras dizem que o ananta, que é a natureza da consciência, é não divisível, é homogêneo, é o mesmo, né? Ela não varia. Olha que curioso, né? Esse ananta, que é a natureza do ser, naturalmente, como não é um produto de nenhuma propriedade ou atributo ou qualidade, ela não tem, né, priya, moda, pramoda, variações de êxtase, né? Ela não varia, ela é homogênea, é a mesma, né? Essa é a natureza do ser, né, que naturalmente, experiencialmente é capturada ou captada, né, na mente do Jivatma, do Jivanmukta, né? Ela diz que essa blissful awareness é sem divisão, é homogênea, e que os indivíduos somente curtem, desfrutam de uma pequena fração dessa ananta, essa ilimitação, né, essa paz, essa plenitude, né, total e absoluta, que é a nossa natureza. Aí ele diz que as modificações mentais que ocorrem são sattva, rajas e tamas, as modificações que ocorrem dentro do âmbito da consciência, quando Maya entra em operação. Sattva, as modificações sattvas são relativas a total não identificação e apego, attachment, né? Então, sattva ela irá produzir ou gerar ou propiciar a nós a possibilidade de total não apego, né? Não apego. Tudo isso é derivado de sattva.
essa modificação que ocorre dentro do âmbito da consciência, aí a consciência brilha e o indivíduo Jiva, ele tem essa experiência de não apego, detachment, né? O mundo aparece, mas o mundo não exerce, né, essa força que me prende, que me amarra, né, que me escraviza, né, que me torna dependente do mundo, né? Detachment. Um outro aspecto de Sattva é a fortitude. Fortitude, né? Como é que se diz fortitude? Onde é que está o Alex? Alex saiu? O Alex não está aqui. Eu acho que nesse sentido, de fortificação. Fortificação. Fortaleza do espírito. Fortitude. Esse é um termo que é muito comumente utilizado aqui e ali. Detachment. Sattvic modifications are detachment, fortitude, openness, and so forth. So, detachment, fortitude, né? Essa força mental, emocional, entendeu? Essa capacidade de uma mente forte, uma mente balançada, equilibrada, né? Uma mente, né, não propensa, né, à estabilidade. Desapegada. Desapegada foi a primeira indicação. Detachment, fortitude, força e abertura, né? Capacidade de permanecer sempre aberta, né? Às vezes eles comentam como a flexibilidade mental, a capacidade de manter a mente flexível para receber essas análises, esses conceitos, né? Essas noções que estão além da nossa caixinha, né? A mente precisa de ser flexível, né? Sutil, né? Um outro aspecto, a mente vai ficando sutil. Rajasic modifications, as modificações rajásicas são... Será que tem algum celular? As modificações rajásicas são sede, amor por objetos. Né? Rajas, eles dão origem, essa modificação, essa energia chamada rajas, que ocorre dentro do âmbito da consciência, ela dá origem a essa sede, essa fome, esse amor, né? Esse desejo por objetos. Esses rajas, portanto, causa attachment, né? Apego, dependência, apego, gerados, né? Resultantes da crença de que os objetos de experiência são reais. As modificações tamásicas que ocorrem dentro do âmbito da existência, elas produzem, né, propiciam a experiência de desilusão, medo e etc. Paralisação, depressão, etc. Awareness, consciência refletida nessas três modificações, a consciência reflete nessas três modificações. A gente sabe que a consciência reflete no corpo macrocósmico de Maya, né? Nesses três aspectos, do aspecto satívico, rajásico e tamásico. No corpo microcósmico refletor, chamado o aparato corpo sutil do Jiva, a consciência também reflete nesses três aspectos do nosso aparato refletor, do nosso corpo sutil. A consciência reflete constantemente, ela brilha nesse corpo sutil chamado, né, o corpo mental emocional do Jiva, né? Então ela constantemente está brilhando, refletindo no corpo sutil. O corpo sutil é constituído pelas três energias, mas Ananta somente é experimentado no aspecto predominante satívico do corpo sutil, né? Então essa satisfação, esse sentimento de não apego, de fortitude, de abertura, de contentamento, de paz, etc., etc., ela depende, né,
de um desenvolvimento, uma cultivação e desenvolvimento de mais e mais sattva, porque somente em sattva ananta é experienciado, né? Esse senso de plenitude depende de sattva. Quando ela reflete em rajas, o que ela produz? Ela produz desejo por objetos. Quando ela reflete no aspecto tamásico do nosso corpo sutil, o que ela produz? Apatia, depressão, né, delusão, etc, etc. Então, o que isso diz de nós? Nós queremos, né, curtir, né, desfrutar da vida, né? Então nós dependemos desse trabalho, né, espiritual, que é tecnicamente descrito como uma constante cultivação, desenvolvimento de sattva, conversão, né, visto de um outro ângulo, conversão de rajas, de tamas em rajas em sattva, constante conversão. E existe uma ciência para isso, né? O livro das três energias, né, é um bom material para a gente, né, começar a reorganizar nossas vidas de tal modo que a gente possa, né, estimular essa cultivação e desenvolvimento de sattva. Por quê? Porque nós queremos extrair esse néctar chamado ananta, né? Bem-aventurança, paz, fortitude, né? Clareza, né? Não apego, abertura mental, força mental, emocional. Tudo isso é derivado, né, do aspecto satívico do nosso corpo sutil. É alguma coisa relevante? Kemal, é isso que nós estamos falando? É relevante. Sim, mas deixa eu ver se é relevante. Então fala, vai direto no ponto, por favor. Eu queria saber se existe um equilíbrio perfeito que a gente tem que estabelecer dessas três energias. Por exemplo, eu sei que zero de rajas não é interessante na atualidade. O mínimo tem que ter. Sim. Então, o mínimo de rajas e zero de tamas e o máximo Sim. sattva, qual que é o... Sim, não, essa é uma pergunta relevante, inteligente. A gente precisa das três energias e a gente precisa de invocar as energias necessárias de acordo com a nossa situação, o nosso objetivo, né? O nosso propósito, né? Durante o dia, durante esse momento, durante aquele momento. Então varia muito. Naturalmente, quando você chega e quer estudar, contemplar esses ensinamentos, você precisa já antecedentemente, né? Você precisa de começar a acalmar, tomar um chá de camomila, se você estiver muito agitado, né? Em vez de tomar muito café, você tem que reequilibrar as suas energias, entendeu? De modo que você possa ter um pouco mais de sattva, né? Porque se você tentar estudar Vedanta com uma mente extremamente rajásica ou tamásica, né, é um desperdício de energia. Então, se eu tenho muito rajas, o que eu vou fazer? Eu vou limpar a casa, né? Vou lavar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vou fazer manutenção na casa, eu tenho rajas, né? Vou criar, vou fazer. E quando eu tenho tamas, o que você vai fazer quando você tiver tamas? Você vai repousar, dormir, fazer um cochilo, né? Bem tamas, né? Então não existe uma situação que sempre se mantém uma equalização específica? Não, varia o tempo todo. Varia o tempo todo. Qualquer situação que aparecer para você. Se um leão aparecer aqui na porta, você vai ter que usar rajas. É por isso que só às vezes que você sente essa anata, né? Porque às vezes você não está sativo, como em alguns momentos. Sim. Então é temporário também essa Mas o autoconhecimento é o conhecimento de que eu não sou as três energias, eu não sou os estados mentais derivados das três energias. Mas ainda assim, como buscador de moksha, o meu objetivo intermediário é o desenvolvimento de sattva. Mas eu não quero ficar todo satívico no momento que eu tenho que me levantar da cama para ir trabalhar. Eu preciso de estimular rajas para ir para trabalhar, entendeu? Agora, o autoconhecimento vai estabelecer o yoni, identificado como consciência, inconsciência, que é alguma coisa outra que os seus estados mentais, né? De rajas
Tamas e Sattva, entendeu? E até mesmo na mente do Yanni, essas energias, elas não são homogêneas. Antes se dizia que ela é homogênea, é invariável, como em nossa natureza, né, absoluta, como consciência. Né? Mas na mente do Yanni, ela reflete, e como a mente do Yanni é constituída de matéria, ela é constituída de matéria, né? Matéria sutil, energia, né? Tudo em Mithya é em constante modificação, nada é estável em Mithya. Nada é estável aqui, a gente sabe disso, né? Aqui, né, a gente quer dançar em Mithya, mamma mia, né? A música muda todo o tempo, né? E as coisas, o chão balança, etc, etc. Então, aqui a gente sabe que nada é estável. Mas aqui também nada é estável, aqui também nada é estável, tudo se modifica. Né? Então a experiência, até mesmo do Yanni, se modifica, porque a sua condição mental se modifica e o campo se modifica. Né? Por isso que dá a impressão que reconhecer a consciência parece mais uma coisa teórica só, porque não é experienciável. Né? Não, é experienciável. É experienciável, porque senão a gente não estaria aqui, né? Tá todo mundo ativo, né? Tem alguém que foi e que não voltou? Cadê? Tá. Então, o que foi dito, Keman? É que não, é experiencial. A mim não é simplesmente uma questão de filosofia ou teoria. Você consegue viver, realiza, né? Sim, eu já expliquei isso aqui, porque você não participou tanto, né? O benefício derivado do autoconhecimento é porque, através desse conhecimento, né, a respeito da minha real natureza, né, que é a existência de tudo, que é a consciência e que é infinitamente não limitada, esse autoconhecimento que é feito de conhecimento puro, não existe nada de esotérico, nada de místico, nada de experiencial a respeito disso, tá? É conhecimento claro, imediato, direto, quando você se toca. Esse conhecimento, ele resolve o medium de experiência chamado o Jiva. Esse corpo sutil do Jiva, o corpo causal e o corpo físico até mesmo, entendeu? Eles passam por um processo de rearranjamento, né? Rearrangement. Reorganização, etc. A mente do Yanni, ela se torna predominantemente satívica. Mas não significa que a mente do Yanni permanece 100% satívica todo o tempo, entendeu? Mas ela, de modo geral, ela permanece satívica. O nosso objetivo não é desenvolver a mente satívica, é obter o autoconhecimento. Mas por quê? Porque existe um benefício para o autoconhecimento. Senão ninguém ia querer o autoconhecimento. Se o autoconhecimento fosse um conhecimento como qualquer outro, que não resolve a miséria do Jiva, né? Então por que a gente ia querer autoconhecimento, né? A gente só quer o autoconhecimento porque a gente acredita nessas declarações das escrituras de que o autoconhecimento é o único modo de resolver esse elemento chamado sofrimento do Jiva. Porque é um produto da ignorância. Esse sofrimento é um produto da ignorância a respeito da real natureza do eu. Né? Então nós só buscamos moksha, libertação, o autoconhecimento, porque nós acreditamos nessas declarações das escrituras, e na medida que a gente vai expondo nossas mentes, a gente vai percebendo, uau, não, tem alguma coisa aí, entendeu? Eu começo a experimentar já mais contentamento, mais alegria. Esse é o aspecto experiencial do autoconhecimento, que é um subproduto ou um bônus, entendeu? Porque, em realidade, o Yanni não é o seu estado mental. Entendeu? O Yanni, ele sabe que eu não sou o meu estado mental, eu não sou meus punhas, eu não sou o meu parabodha karma, eu não sou a minha mente satívica,
E, portanto, ele já não se esforça constantemente de controlar a sua experiência. Ele vai fluindo, né, com os gunas. Os gunas vão se modificando e ele vai vendo, ok, a experiência aqui é essa, né? Mas a minha convicção de autoconhecimento é tal que eu sei que a minha existência é beyond, além dos gunas, então os gunas não me afetam. Né? Está no campo do entendimento, porque não dá para ser experimentado. Dá para ser experimentado através de uma mente satívica resolvida atrás a partir desse autoconhecimento. O aspecto experiencial do autoconhecimento, ou esse bônus, como eu tenho me referido, entendeu? É o Ananta que nós estamos analisando, entendeu? Esse néctar, esse reflexo da consciência numa mente overall, né, em geral, né, dominada por Sattva. Por quê? Porque é uma mente operada por conhecimento em vez de ignorância. A mente operada por ignorância é constantemente muito agitada, rajásica, correndo para isso, correndo para aquilo, ou deprimida, entendeu? Apática, raivosa, irritada, né? Etc. Então, aquela mente ali, o que ela produz? Felicidade? Não. Ela produz, né, infelicidade. Então, nós compreendemos que o aspecto experiencial e o motivo pelo qual nós nos tornamos buscadores de moksha, né, buscadores do autoconhecimento, é o Ananta, que é experienciado aqui, entendeu? Na mente do Jiva. Mas continua sendo uma experiência ainda. O autoconhecimento é conhecimento, entendeu? Agora, o subproduto do autoconhecimento é uma experiência de satisfação, de confiança de que nada pode realmente me afetar. É uma experiência, um sentimento de que não está nada faltando, de que está tudo bem assim como é, entendeu? Essa satisfação, a gente sabe que existe, você acredita que existe alguma coisa referida como contentamento, satisfação, paz? Você já experimentou satisfação, contentamento, paz, confiança, autoconfiança? Elas existem, né? Elas não são tangíveis, a gente não pode fazer uma fotografia do contentamento, a gente não pode pegar, né? Mas a gente sabe que existe, é um objeto, é uma experiência, um objeto de experiência, né? Então, esses objetos de experiências, eles são predominantemente presentes na mente de um Jnani, entendeu? Como frutificação, o subproduto desse autoconhecimento firme, claro, sempre presente. Porque esse autoconhecimento é a única coisa que realmente estabiliza um pouco mais essa mente. Estou dizendo um pouco mais, porque ela ainda vai se tornar mais rajásica, mais tamásica, para dormir de noite. A gente vai ficando mais tamásico, entendeu? Por exemplo, eu tenho feito, já há algum tempo, alguns webinários de noite, no meu horário da Itália. Não, é sempre difícil para mim. Das 8 às 9h30, 10, depois do jantar, etc. A minha mente é mais tamásica, entendeu? É mais difícil fazer isso, entendeu? Então, por quê? Minha mente está ficando mais tamásica. A minha mente fica mais rajásica em alguns momentos, né? A gente fica todo excitado, agitado, emocionado. A mente é agitada, ela fica assim, entendeu? Então ela é boa para ir lá e fazer, correr, realizar, pá. Então essas energias, elas se modificam, né? Mas no caso do samsari, do karmi, ele é operado por suas vasanas, e as vasanas, elas produzem esse excesso de rajas e tamas, desnecessários rajas e tamas. A gente precisa de tamas em algumas circunstâncias, precisa de rajas em algumas outras circunstâncias, né? Mas essa compulsividade de rajas e tamas, porque uma se transforma na outra, uma se converte na outra, entendeu? É um problema. O indivíduo vai sofrer a vida ao invés de curtir esse néctar chamado contentamento, satisfação, que só se torna, né, mais estável através do autoconhecimento, entendeu?
E eu estou dizendo isso com base no fato que você sabe que existem. A felicidade existe, o contentamento existe, a paz, tudo isso existe. Mas você sabe que isso existe através do contato com os objetos, todas as vezes que as coisas, né, ocorrem em conformidade aos seus gostos e desgostos. As escrituras dizem, os nossos Mahatmas dizem, que essa mesma satisfação, ou melhor dizendo, uma satisfação muito mais refinada do que essa, ocorre através do autoconhecimento. Então você sabe que a felicidade existe, e as escrituras dizem que a felicidade pode ser obtida diretamente, de modo muito mais refinado, estável, frequente e constante, mas somente através do autoconhecimento. E eu estou aqui como testemunha desse fato, dizendo que sim, é possível. Entendeu? Tem uma confusão, né, com esse senso de contentamento e satisfação que é com um êxtase, né, uma felicidade que é alegria, assim, muito fascínio, um estado de êxtase. Sim. Porque só um segundo. Porque o Fábio está dizendo que essa ananta, essa satisfação, essa felicidade derivada do autoconhecimento não é equivalente àqueles picos, né, de excitação, excitamento, de felicidade, quando a gente rala para obter ou evitar alguma coisa, aí a gente tem sucesso, aí a gente não, lá em cima. Então essas excitações, esses êxtases elevados, entendeu? São até perigosos, tem pessoas que morrem do coração, né? Então esses êxtases, eles são inevitavelmente acompanhados de um vale, né? A montanha, pum, a gente crola depois, né? Esse ananta, derivado do autoconhecimento, é uma experiência mais contínua e mais constante de satisfação, entendeu? Que o Ranji chama de moksha, satisfação perfeita. Eu prefiro colocar satisfação quase perfeita, né? Porque tem sempre alguma coisa, né, que pode, né, mexer um pouco com a composição dos gunas. Eu estive com o Ranji diversas vezes, de vez em quando eu vejo ele por coisas, né? Cadê sua satisfação perfeita, né? Não, porque o campo se modifica, os gunas se modificam, os estados se modificam, e quando você vê, você... Uma vez eu estava em Portland, antes dele ir para a Índia. Eu não estava indo para a Índia porque eu estava esperando a minha cidadania americana, eu não pude ir para a Índia aquele ano. Então ele estava lá, nós estávamos fazendo uma série de satsangs em Portland, e aí dali ele ia voar para a Índia. Aí alguém falou assim, está tudo em cima, você está já com seu visto, etc, etc. Aí aquele pensamento visto veio na mente dele, né? Aí ele falou, eu não sei, talvez o meu visto esteja vencido, o meu visto para ir para a Índia. Aí ele ficou tão agitado, né? O visto, é coisa fácil. Oh meu Deus, e essas pessoas que já compraram passagem de avião para ir para a Índia, e se eu não tiver visto? Faltam 3 dias para o meu voo. Ele começou a ficar assim. Então, tinha uma pessoa lá perto dele, que era um cara que estuda com ele já há muitos anos. Aí ele virou assim, ei Ramji, come on, um pouquinho de discriminação aqui, você está começando a pirar um pouco, né? Satchamita discrimination here, né? Não, é natural, você é um Yanni, etc, etc. Mas, putz, não, just imagine. Cara, imagina, eu não tenho visto, agora é um pensamento, tem uma dúvida na minha mente, tenho que voar em 3 dias, não tem tempo para fazer esse visto, e se eu não tiver esse visto? Né? Agitou a mente do cara, né? E ele estava 3 horas de distância da onde os documentos e o passaporte dele estavam. Né? Ainda bem que tinha um devoto pronto a fazer aquele sacrifício. Aí imediatamente falou, não, eu vou lá, vou dirigir, vou lá, dar minha chave, eu vou pegar o seu passaporte, aí eu trago de volta, aí o visto ainda estava ali. Né? Então, essas proporções das 3 energias, elas vão se modificando de acordo com o Ishvara, de acordo com
com o campo e de acordo com a sua sabedoria, né? Quanto mais sábio você tem, mais os gunas se apresentam diante de você conforme as suas necessidades, né? E você não fica tentando, não, Ishvara me deu tamas, quero dormir, não, eu quero dormir amanhã às 10 da manhã, né? Agora eu quero Sattva, porque eu quero passar a noite toda, né, em Nirvikalpa Samadhi. Não, você se harmoniza com o ciclo, né, de Ishvara, e quando todo o universo se torna mais tamásico, você fica mais tamásico, etc. Jásico, Sativa. Responde, Kena. Devido à predominância de rajas e tamas no corpo sutil, essa experiência de ananta, de bliss, né? de paz, contentamento, bem-aventurança, é obscurecida. Rajas manifesta como uma energia ardente, uma energia de paixão, né? Uma energia de desejo intenso, a blazing fire. O que é blazing fire? Não importa. A blazing fire, né? Rajas. Né? Os rajas é uma energia que é muito valorizada no mundo, né? As pessoas dizem que você tem que ter muito rajas, né? Paixão pela vida. Eu tenho tanta paixão que eu gosto de fazer esporte radical, né? Tem essas pessoas que têm tantas rajas. Hã? É você? Tem tantas rajas que eu gosto de fazer esporte radical, pular da montanha com elástico, fazer isso, fazer aquilo. Meu filho saltava de paraquedas, é muito rajásico, né? Ele quer emoções fortes. Você falou sobre regulação de gunas, que você consegue regular, né? Falou, eu entendi isso. Não, eu disse que as gunas do Yanni, elas seguem o fluxo natural de Ishvara do campo, né? Quando é hora de ficar mais tamasi, fica mais tamasi. Mas existe esse conceito, e o James é um dos precursores, né? Modernos. É mais do que o que eu ouvi sobre os gunas e os outros swamis, né? Ele diz que você tem a possibilidade de manipular os gunas, entendeu? Mas existe isso? Existe uma yoga chamada Triguna Vibhava Yoga, alguma coisa assim, entendeu? Que é uma yoga de gerenciamento das energias, entendeu? De modo que você possa estimular. Capaz de manipular as gunas? Mas manipular de um modo muito prático. Você não consegue manipular isso através da força do pensamento. Sattva, venha, Sattva. Não, porque eu estou perguntando, porque dentro você falou de dar aula quando você está com a mente já no estado, você não consegue regular ela para trazer rádio para você. Nem, às vezes eu estou dirigindo na estrada e eu durmo. Sim. Né? Então, eu não consigo manipular, eu tenho que parar o carro e dormir. Sim, né? sim. É por isso que eu perguntei. Sim, não, é importante a gente seguir, né, os movimentos de Ishvara, né? A gente vai mais ou menos nos harmonizando. Agora, o gerenciamento das gunas é fundamentalmente possível através de uma reorganização dos nossos valores e estilos de vida, né? Porque a gente não consegue simplesmente através de repetir o mantra Sattva, 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 ou pensar em Sattva, Sattva, Sattva. Naturalmente, estudar o Gita, estudar as escrituras, ele estimula Sattva, entendeu? Meditar, né? Focar a mente, estimula um pouco mais de Sattva, etc. Mas o mais importante é um estilo de vida do Karma Yoga, porque quando nós vivemos como um Karma Yoga, a nossa mente se acalma e naturalmente nós desenvolvemos mais Sattva, entendeu? Só de abandonar
essa noção de que eu tenho controle sobre o meu destino, isso e aquilo, e essa insistência de que eu quero, porque eu tenho que... Tudo isso, né, você está produzindo inconscientemente rajas, frustração, tamas, depressão, mais tamas, entendeu? Irritação. Então, o Karma Yoga é um processo, uma yoga natural de gerenciamento de gunas, né, fundamentalmente. O conhecimento traz isso. Né? Tem uns exercícios de pranayama e as meditações de prana, assim, que são visando o controle mesmo. Aí você controla a temperatura interna do corpo, coisas assim, e altera os estados mentais. Você se coloca num estado... Mas assim, essa manipulação que eu estou falando é aquela que é automática. O corpo está mágico, a corpo, então, aí... não é questão de manipular no sentido de que nem assim, ele está falando isso aí, às vezes eu estou meio rajada, que eu pego e escuto lá um ensinamento. Aí você começa a desenvolver um pouco mais de Sattva, né? Isso, é natural. Por quê? Por que você desenvolve Sattva? Isso é importante compreender. Porque aqueles pedaços de ignorância que estavam agitando a sua mente começam a ser neutralizados através do Shravana. Sim. Entendeu? Aí a mente começa a desenvolver. Fundamentalmente, o melhor modo de desenvolver Sattva, gerenciar Sattva, não é através das meditações, apesar de que as meditações, pranayama, elas possam servir a esse propósito de desenvolver, estimular, né, mais Sattva. Mas a compreensão, né, Karma Yoga e Jnana Yoga, você vai compreendendo, você vai eliminando aquela ignorância que é uma fábrica constante de rajas e tamas, entendeu? E a sua mente vai se tornando mais... Mas, assim, vai entrar numa aula, por exemplo, professor, aí tem os exercícios lá de pranayama, Sim. você fica com a mente sim. mesmo, invertida do yoga, essas coisas. Sim, tudo isso. Se preparar, Tudo isso. Você está num ambiente legal, você vai se preparar. É. Eu estou falando no sentido assim, eu estou vindo tranquilamente de São Paulo para cá. Tá no carro, tem uma técnica boa pra você. Você abre o vidro do carro e você vai dirigindo com a cara assim. Já fiz isso. Daí não consegui. Não, é perigoso. É perigoso. Você não tem domínio. Quando você está com sono, É perigoso. Eu sei, eu arrisquei, diversas vezes eu arrisquei porque eu queria chegar em casa viajando na Itália. Eu já fiz muito isso. Muito perigoso. Encostar o carro. Eu já dormi 10 vezes. Eu, por exemplo, com uma mente mais agitada, que ficava planejando ali enquanto dirigia, porque eu sempre dirijo todos os dias. Antes dirigia, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e aí é rádio, mente. Não, mas aí eu ia dizer assim, a partir do momento que eu comecei a ouvir os áudios do Vedanta enquanto eu dirijo, Melhorou. eu sinto uma diferença enorme, assim, porque eu não estou em nenhum momento projetando nada e estimulando rajas, né? Então é um gerenciamento ali também, Sim. além de ouvir as escrituras, o gerenciamento do meu próprio rajas. Sim, você está estimulando o Sattva. Então, mas não existe. Nesse manipulação que eu quero chegar, nessa, aí é tranquilo, você já vai estimular, porque você está a fim de deixar sua mente satírica e também rajada, dia a dia e tal. Mas esse estímulo de tamas não tem jeito. É isso que pode manipular, entendeu? Tem a alimentação, por exemplo. Se você está dirigindo um carro, o tamas está pegando você. Mais prudente é encostar. Então, isso nessa aí Sem nenhuma dúvida, naturalmente, não. né? Mas tem, por exemplo, alimentação Pra dá mim tem. possível, Eu por exemplo. trabalho viajando, tomo alimento, café, energético, água. Olha, eu tô falando assim, ó, eu fui levar meu filho para o aeroporto, Alimentação eu tinha acordado às 5 da manhã e vim embora sozinha à meia-noite. Então, meu corpo não estava aguentando ficar acordado. Você pode tomar café, você pode pôr o rosto fora, você pode dormir 1 hora no posto, foi o que eu fiz, e tamas estava ali. É isso que eu tô falando, manipular. Sim. Acho que cada organismo tem. Agora, o melhor modo de desenvolver Sattva é através da compreensão, conhecimento. E eu sei isso também de experiência direta, porque eu participei de tantos sanghas e seminários, não seminários, a gente chamava de retiros,
onde o sattva era desenvolvido através do silêncio. Meditação, silêncio e poucos satsangs, né? Meditação, silêncio. Aí as pessoas iam ficando satívicas, né? Através da não estimulação da mente. Não, é automático. Você tem experiência disso, né? Aí a primeira vez que eu fui a um seminário do Vedanta com o Ramji, eu fiquei surpreso. Porque não tinha ninguém lá interessado em acalmar a mente. Mas nós estamos estimulando o intelecto através da exposição, né, o acompanhamento das lógicas apresentadas pelas escrituras referentes a nossas experiências e o modo qual nós somos constantemente operados por nossas ignorâncias. Nós estamos ali atacando a ignorância, né, através dessas análises. Então, eu fiquei impressionado que depois de 2, 3 dias, minha mente estava extremamente satívica e eu não fiz nenhum esforço de tentar reduzir o meu processo intelectual mental. Eu estava, ao contrário, estimulando o meu intelecto a pensar corretamente. Quando o intelecto pensa corretamente, ele vai cancelar ou neutralizar aqueles pensamentos, aquelas noções e ideias incorretas, né? Aí você entra naquele barato de sattva, que é um barato legal, né? Que você sente, uau, através do conhecimento. O conhecimento é a chave. Mas às vezes é frustrante, porque você acaba um seminário, aí depois de alguns dias a ignorância volta. Então, essa neutralização de ignorância, ela precisa ser levada para casa e ser parte da minha vida, né? Como nós estamos fazendo, né? Tem que ser um trabalho contínuo, persistente, sistemático, né? Até que a ignorância seja tão extensivamente neutralizada que esse conhecimento aparece claro em nossas mentes. Aí quando esse conhecimento é claro, as vasanas, elas não são mais nutridas, entendeu? E quase que misteriosamente você se sente lá, né? Quase que transformado, né? Quase uau, não? Agora eu me sinto quase como se eu fosse um outro jiva. Eu ilustrei o meu exemplo também quando eu estava nesse processo, né, de preparar a minha mente. O que eu estava tentando fazer? Eu estava tentando converter rajas, principalmente rajas, porque eu era muito rajado, em sattva. Não sabia, né? Mas eu queria acalmar a mente. E nos estágios mais preliminares eu não conseguia nem fazer isso através de vipassana. Eu tinha que sacudir o corpo, fazer bioenergética, aquelas meditações de Osho, Rajneesh, até diminuir um pouco a tensão, o estresse, porque a tensão era física, mental, era integrada, entendeu? Até que eu me sentisse um pouco melhor. Aí fazia aquilo por anos, eu fiz essas coisas, porque como você sabe, eu tinha muito karma, né? Então, depois de muito tempo, a minha mente se tornou fit, né? Preparada para vipassana, meditação. Então, nesse sentido, o Fábio está dizendo, né? Para entrar no vipassana, eu tinha que chacoalhar o corpo antes, né? Aí depois eu entrava no vipassana. Aí mais tarde eu conheço o Vedanta, mas o Vedanta é muito sutil. Eu sei que é uma fábrica de sattva, mas ainda assim eu preciso de um certo sattva para sintonizar com o Vedanta. É aquele problema, eu quero meditar porque eu quero desenvolver uma mente calma e focada, né? Mas o problema é que para mim meditar eu já preciso de uma mente calma e focada, senão eu não consigo meditar. Então, eu vou entrar na classe de Vedanta, minha mente não está muito bem, né, sintonizada. Então, você faz o truque que o Fábio disse. Você, antes de vir para o Vedanta, você faz uma meditação por meia hora, aí a mente desenvolve um pouco mais de sattva, e aí você entra mais nessa frequência, né, essa vibração, né, mais sutil, intelectual do Vedanta. Mas ocorre que nós, a maioria de nós somos pessoas que
A gente nem precisa de meditar. A gente entra depois de... Quantas vezes, Fábio, a gente faz essas reuniões e a gente inicia com a mente rajásica, porque a gente estava pulando daqui para ali, papapá, e depois de 15, 20, 30 minutos você vê a mente se transformando em sáttva. Por quê? Porque nós estamos aplicando as nossas mentes, entendeu? O único antídoto contra rajas e tamas, que é conhecimento aplicado contra a ignorância, né? À medida que a gente expõe a mente a esse conhecimento, a gente está convertendo rajas e tamas em sattva. Então, é por isso que esse texto diz, portanto, né? Portanto significa, portanto, therefore, aqui nós vamos com outro seminário do Vedanta para aqueles raros indivíduos qualificados para o Jnana Yoga direto. Sem ter que pular, fazer isso, fazer aquilo, pá, diretamente. Nem Karma Yoga hoje, né? Pá, diretamente com o Jnana Yoga. Mais difícil quando vem tamas. Aí dá uma cafungada, assim, pra já... Mas aqui entre nós, eu não tenho visto isso. Ninguém tem dormido. Hoje estava assim. Por causa da festa de ontem, né? O Felipe fotografou o Cardoso quando ele estava meditando. Daí ele escreve embaixo. Postou ali, ó, do lado do Fábio. O Fábio parecia o travesseiro dele ali. Quando? É uma ocasião aí. Mas hoje, durante a classe? Não. Ele estava falando que o Felipe estava deitado no rolão. Mas o Cardoso estava bonito de ver ele. Você viu a foto, professor? Não. Por isso que eu estou falando, ele não estava dormindo. O Felipe sentou aqui, fotografou uma hora que ele estava meditando. Daí ele escreve. Porque ele tem uma vassana por essas experiências de samadhi. Então vamos lá. Vamos espremer mais um pouquinho de sattva, um pouquinho de néctar do Ananda e arrivederci. Até a próxima, né? Esperando que Ishvara possa convergir aos nossos karmas mais uma vez. Rajas. O desire, esse desejo ardente por objetos é Raja. Raja é caracterizado por ansiedade, expectativa, né? Se nós temos rajas, nós temos essa paixão, esse desejo de correr, de realizar, né? Imediatamente aquela energia, né? Ela traz consigo mesmo, com si próprio, né? Consigo mesmo, traz expectativa e ansiedade, né? Já é um defeito inerente a rajas, né? E é caracterizado pela ansiedade. Os obstáculos para a realização desses desejos também produzem irritação, né? Não tem nada mais irritante do que os obstáculos, né? A realização dos meus desejos, né? Se a gente for analisar isso, esses obstáculos, às vezes, essas pessoas mais poderosas, elas querem o que elas querem, mas aí existe um obstáculo. E esse obstáculo, muitas vezes, é uma outra pessoa que quer o que ela quer. E o que a pessoa quer não é exatamente o que eu quero, né? E as pessoas podem ficar tão irritadas, essa irritação pode se tornar uma raiva, um ódio, que a pessoa começa a pensar, eu vou ter que remover essa pessoa. Essa pessoa é um obstáculo à realização do meu desejo. Né? Aí você começa, como é que eu vou assassinar essa pessoa? Né? O rajásico, às vezes, ele fala, não, eu não vou fazer nada, eu vou pagar alguém para fazer o trabalho. Né? Mas a gente diz que o indivíduo rajásico é aquele que faz ou aquele que instiga outros a fazer também. Então, um desejo rajásico obstaculizado pode
desenvolver essa irritação que se transforma em ódio, raiva, ódio, desesperação e violência. E principalmente quando o obstáculo é tão importante para mim, né, tão grande, né, a coisa, né? A gente vê isso entre os políticos, né, essas pessoas poderosas, né, que elas são capazes de eliminar quem quer que seja, né, ali obstaculizando. In tamas, there is sloth, inadvertência e depressão. As oportunidades para a felicidade e contentamento, em tamas, ou a pessoa tamásica, em tamas, there is sloth, eu não sei como traduzir sloth, inadvertência, apatia e depressão. As oportunidades para esse néctar do Ananda, da felicidade, are virtualmente impossible numa mente tamásica. Isso é importante compreender, porque uma mente tamásica é uma mente que não experiencia felicidade, joia, alegria, etc, etc. Uma mente rajásica experimenta momentos de felicidade, alegria, excitação, paixão, etc, etc. Mas é uma mente que sofre mais do que a tamásica. A tamásica é impossível experimentar felicidade, mas ela não sofre tanto quanto uma mente rajásica. Isso é curioso observar. A mente rajásica é assim, ó. É a montanha russa. Se você tem um pico, você vai ter um sofrimento profundo. O tamásico é ali, ó, né? Homogeneamente miserável. Né? Sim. O que é que significa esse virtualmente? Virtualmente impossível. Eu já li isso várias vezes, nunca entendi isso. Virtualmente não existente. Virtualmente impossível significa quase que literalmente, quase que inteiramente impossível, né? Estou correto? Praticamente impossível, entendeu? Virtualmente impossível, praticamente. É quase certo que não irá É quase acontecer certo. virtualmente. A palavra virtual não é legal mesmo. Hã? A palavra virtual não seria mais isso, prática. Praticamente impossível, seria uma tradução Melhor. Aqui ele está dizendo virtualmente. É também no sentido de conhecer a propriedade de tamas, né? Que tamas absorve, né? Vela completamente a possibilidade de autoconhecimento. Nós estamos analisando a palavra virtualmente. Se torna virtualmente, nesse sentido. Qual é o significado da palavra virtual? Pra mim, virtual é uma coisa de computador. Não, mas aí eu acho mais que assim, evidente. É evidente. É evidente que seja evidente. assim, que não vai ser Praticamente. Sim, virtualmente impossível, deve ser que até a probabilidade Impossível, de não se concretizar. É evidente que seja assim, porque a propriedade de tamas vela. Eu fiquei intrigado com essa palavra, virtualmente é praticamente mesmo. É praticamente? A tradução aí? Virtualmente impossível é praticamente impossível. Ok. É porque eu precisaria de investigar o significado da palavra virtual. Virtual, existente apenas em potência, ou como faculdade, sem efeito real. Sim, ok. É virtualmente... É quase, é praticamente impossível, é impossível até mesmo do ponto de vista potencial, entendeu? O virtual, né? Praticamente, nem mesmo como potencial é fatível, né? É possível você curtir, né? Essa felicidade. A gente não quer perder muito tempo nessa discussão, né? Porque a gente entra na dimensão da irrelevância, né? Mas é interessante. Tá bom. Até mesmo a ideia obter o que a gente quer, produz uma pequena felicidade, né? Como nós já vimos, aquelas graduações de Ananta, que às vezes só mesmo, né? Ficar viajando enquanto, né? Eu vou me iluminar ano que vem, yes.
né? Oh, vou obter aquela casa, oh yes, né? Até mesmo, né, muitas vezes, até mesmo a ideia de que eu vou obter o que eu quero produz uma pequena ananta, mas a ananta maior que existe é o resultado de sattva, porque em sattva a preguiça, a irritação, a raiva, a avareza estão ausentes, porque a natureza de sattva é tudo uma outra coisa, como foi descrito antes, né? Qualquer que seja a felicidade, a bem-aventurança experimentada, é somente um reflexo dessa ilimitação que é a natureza do ser, porque você sabe, né, que a nossa consciência refletida, né, o aspecto experiencial da nossa existência, é a consciência refletida no aparato refletor, ou na entidade experienciadora, né, o Jiva. Então, essa consciência, qualquer que seja a felicidade, o Ananta, experienciado no Jiva, é somente um reflexo do Ananta inerente à nossa natureza como consciência e existência. Quando a mente esse é um conceito interessante, quando a mente, em vez de estar extrovertida, né, aos objetos, quando ela turns inwards, ela se volta para dentro, quando a mente se torna para dentro, e ela se torna relativamente, eu gosto quando eles colocam as expressões menos exageradas, e quando ela se torna relativamente livre de rajas e tamas, né? Esse reflexo da nossa real natureza, né, é experienciado como Ananta, e ele é livre de obstruções, porque esse Ananta não é um Ananta sujeito a obstruções. Aqui existem obstruções, mas o Ananta de uma mente resolvida em Sattva, né, através do autoconhecimento, é um Ananta livre de obstruções, é um reflexo natural, é a fonte realmente de bem-aventurança, né? Bacana, né? A existência e a bem-aventurança é a natureza da consciência. Nos objetos materiais, ela existe, ela é manifesta como a existência. Ela não é manifesta nos objetos físicos materiais, ela não é manifesta como consciência ou como felicidade. Esse copo, eu estou observando, eu nunca vi esse copo feliz. Não, sério, eu tenho observado de perto, assim, ele jamais me deu algum sinal de bem-aventurança, de felicidade. Não, nos objetos tamásicos, né? Quando a mente se torna para dentro, ela é relativamente livre de vida, esse reflexo é sem nenhuma obstrução. Os objetos materiais, eles existem, por quê? Porque nós podemos experienciar a presença deles. Mas o aspecto consciência e felicidade não existe neles. Você sabe que isso aqui é consciência. Por quê? Porque é uma construção feita de conhecimento puro. As três energias, né? Os elementos, né? Ishvara cozinha isso, etc., e produz os objetos. E a gente sabe que isso aqui é a consciência também. Por quê? Porque a consciência e a existência são os dois lados da mesma moeda. Isso vem muito bem determinado através desses 15 capítulos do Panchadasi, né? Só um minutinho. Então, isso a gente vai determinar. Mas, nos objetos físico-materiais, a consciência, ela não reflete para produzir autoconsciência, no senso que o copo começa a pensar e sair por aí caminhando, e também não reflete para produzir a felicidade, ou ananta, ou
que são os outros dois aspectos da nossa natureza. Por quê? Porque esse é um objeto cuja constituição é praticamente pura tamas. Existe um pouco de sattva na inteligência, né, da construção, existe alguns rajas que foram necessários para, né, para compor isso, mas é fundamentalmente tamas. Então a gente não consegue, né, testemunhar o aspecto consciência e o aspecto ananta, felicidade, nos objetos. Aí a gente diz, não, é um objeto inerte, né? Mas tudo é somente a consciência. Então, o que nos distingue, né, dos objetos inertes é que nós temos esse corpo sutil que nos permite não somente presenciar, testemunhar a nossa existência, né? Eu existo, mas a nossa consciência refletida. E aí, o terceiro aspecto, né? Ananta, né? Nos permite, né, presenciar e desfrutar dessa joia, dessa alegria, desse contentamento, dessa bem-aventurança na medida que nossas mentes são educadas segundo as escrituras espirituais de Ishvara. Ela vai se resolvendo, vai desenvolvendo mais sattva e a gente vai experimentando os três aspectos de nossa natureza. Ah, que bonito, né? Eu experimento o meu aspecto existência, meu aspecto consciência e meu aspecto ananta. Sim. Então, tudo, qualquer objeto, ele tendo ou não a natureza, as três naturezas, tendo só uma, já é o ser. Sim. E aí o Jiva que experimenta essas três naturezas, mas o copo não experimenta essas três naturezas. Os três aspectos, né, da nossa natureza. Então, por isso que a natureza não é o que é o ser, porque se fosse retirado qualquer um desses aspectos, não seria o ser o copo, por exemplo? Sim. Essa é a lógica? Então, você vai ter que repetir de novo, por favor. O copo não experimenta, Sim, ele não tem a reflectividade, a gente não pode constatar a consciência, a gente não pode constatar a felicidade. Sim. O Jiva, sim. E como é possível ver só uma natureza dessas três? Então, quando é falado que o ser não é a natureza, como se ele independe da natureza para ser. Sim, como se fosse sim. assim. Muito bacana a sua análise. Sim. Isso? Sim, a natureza do ser, em teoria, é alguma coisa tão intrínseca ao ser que não pode ser separada do ser, né? A natureza do ser é a existência, a consciência e a ausência de limitação. E isso é um dado de fato, mas quando Maya entra em operação, ele produz o ser limitado, né, de tal modo que ele aparece somente como existência. Ele não aparece como consciência e ananta. No caso dos jivas, o jiva aparece como consciência refletida, né? A gente pode constatar a consciência e a gente pode constatar a existência. E no caso dos jivas, né, consciente, os jivas autorrealizados, ele não só constata o aspecto consciência e existência, mas o seu aspecto não limitação devido a esse autoconhecimento, né? Os sansaris, eles experimentam uma pequena degustação de um sentimento inconsciente de não limitação toda vez que as coisas estão acontecendo segundo os desejos e medos deles, né? Mas não é nem mesmo uma coisa realmente tão refinada como a satisfação, o contentamento, a alegria e plenitude derivada do autoconhecimento, né? E uma planta, por exemplo, Sim. Ela experimenta, claro, a existência, que daí já é tudo experimenta a existência, né? Sim. A ilimitação não.
Mas a consciência? Sim, a consciência pode ser inferida no reino vegetal e o Fábio ele pode explicar melhor isso, né? Porque ele é biólogo. Ela é senciente, ela responde. Todo ser vivo ele interage com o seu meio ambiente, né? Ele contribui e ele tem 3 programas fundamentais, entendeu? É de preservar, procriar e contribuir. E cada um contribui seguindo a sua própria natureza, tá? É. Clareou bastante, porque... Legal a sua análise. Ô, professor, vou fazer uma pergunta que eu já fiz, mas ainda não bateu para mim. Eu não sei se talvez seja parecido com a da Betânia. Se a natureza do ser é Satitananda, o aspecto Sat, ele é expresso em tudo como existência. O aspecto Chit, que é a consciência, ele é expresso como consciência, mas seria sem ciência. Sim. Mas e o aspecto da ilimitação, como é que isso é expresso? Nos jivas? Tá certo isso que eu falei? Sim. Não é expresso, né? Ele se manifesta, não se Pode repetir, por favor? O aspecto Sat manifesta-se em tudo. A gente percebe em tudo. O aspecto Chit é consciência sem ciência. Ele é testemunhável nos jivas. Como é que é identificável esse aspecto de limitação? O aspecto de limitação ele é experimentado subjetivamente pelo jiva. Ele não pode ser realmente... Hã? Como entendimento. Ele não, até mesmo experiencialmente. Mas o ponto aí, que eu entendi bem o que ele está dizendo, é que a gente pode testemunhar, a gente pode observar o aspecto consciência, existência, né? E como é que a gente pode observar esse aspecto não limitação nos outros objetos, nos jivas, né? Somente os jivas podem ter acesso a essa compreensão, que não é somente uma compreensão, porque ela tem efeitos, né? O efeito dessa compreensão é essa satisfação perfeita ou quase perfeita, derivada desse autoconhecimento, que a gente está chamando de ananta, né? De bem-aventurança. Então, como a gente observa isso no outro, só o cara mesmo sabe, né? De sua felicidade, a sua satisfação, do seu paz, do seu contentamento. A gente pode observar um pouquinho, inferindo o modo que ele se comporta, o modo que ele responde, o modo que ele interage, etc. Entendeu? A gente pode inferir, porque quando o cara começa a agir de modo adármico não apropriado, é uma indicação clara de que ele está ainda sob efeito de ignorância. Ele ainda não compreendeu que ele é o Ananta. E essa Ananta, ela só se manifesta quando a compreensão do aspecto Ananta da sua existência é realizada, né? Então, é difícil você julgar um Jnani, mas é possível inferir através do seu comportamento, etc, etc. Você tem uma experiência de sono profundo que é diferente hoje do que era antes? Depende, Fábio. Eu tive algumas experiências assim, em circunstâncias tipo meses em Tiruvannamalai, submetendo a minha mente a Somatsatya, entendeu? Que me propiciou uma experiência do estado de sonho e sono diferente, entendeu? Mas eu posso dizer que devido à minha natureza rajásica, eu sempre tive muita dificuldade de dormir, né? E através desse conhecimento, né, o meu sono foi naturalmente se restabelecendo de modo que o meu sono, eu não sou uma pessoa que dorme mais do que 6, 7 horas, mas meu sono foi muito melhorado, entendeu? Aí, em algumas circunstâncias, como alguns períodos que eu passei na Índia, né, realmente, aí eu tive algumas experiências
dois estados, sono e sonho, ali um pouco diferente. Por que você pergunta isso? Porque essa noite, por exemplo, parecia como, e eu já tive uma experiência parecida outras vezes, de como você está testemunhando o apagão, mesmo na hora que você passa do estado de vigília para o sono. E aí você tem uma ciência desse blankness, assim, e que é muito revigorante. E você fica... É a sua experiência. Isso é uma coisa, a gente tem essa mania de não objetivar ou de não personalizar a nossa experiência, gente, você. Não, essa é uma experiência bacana, Fábio. Essa aí é uma mistura parece uma mistura de sono com samadhi, entendeu? Você permanece, né, a sua consciência presente e o sono, o estado do sono chega e você quase que percebe o apagão, né? Então, é um sono não totalmente tamásico, tem um pouco de sattva misturado no prana, né? É como se aquele história do Vritti, que tem que pervadir os três corpos, afinal de contas, né? Então, o saber da minha existência está ali. Sim. Eu tive algumas experiências semelhantes a essa, mas era mais em relação ao sonho. E eu comentei com o Randy algumas dessas, entendeu? De entrar no sonho. No sono é mais difícil, porque no sono é completamente tamas, não tem... O vritti é muito, né, sutil e não tem quase nenhuma compreensão ali, né? Mas no sonho eu tive algumas experiências no qual o autoconhecimento entrou no sonho e eu permanecia com a compreensão, entendeu? De que eu sou a consciência, isso aqui eu sonhando, né? Saber que está sonhando. Isso acontece Isso é legal. Então, essa experiência eu já tive, mas eu queria saber se isso é genuína mesmo, ou se foi só uma impressão minha, de que eu voluntariamente saio do sonho, porque eu estou consciente, eu enxerguei e falei, nossa, isso é um sonho. E quando o sonho não me agrada, eu falei, não, eu tenho que sair daqui, e acordo. Sim, eu conheço essa também, essa é legal também. Quando você sabe que é o sonho... Eu já tive um sonho pesadelo desse jeito. Não, acontece com pesadelo também. Que nem ele teve uma vez também que você contou hoje. Anos atrás foi um pesadelo disso aí. Acho que eu fui no 14º inferior, não sei o que lá. E queria sair daquilo. Uma louca sinistra. Daí comecei a rezar e ainda brincava com a minha reza. No sonho você estava rezando? Eu vendo que eu estava no sonho, querendo acordar. Querendo acordar o Donizete para me acordar. Que legal. Daí não tinha jeito, né? Porque estava lá, mas eu estava vendo que era sonho. Tem que dar um chute quando é assim. Daí comecei a rezar, né? Pai Nosso, que está no sonho. Daí começava a brincar com o meu Pai Nosso. E falava assim, Pai Nosso que está no céu, verdade. Os demônios. Tirando sarro. Daí, de repente, eu consegui, né? Acordar. E para dormir de novo. Eu falei assim, agora eu não durmo mais. Medo de voltar para o mesmo sonho? O mesmo sonho. Sempre fiquei acordada. Mas faz tempo. Nitidamente eu me vi no sonho, sabendo que era sonho, querendo sair do sonho. E tendo dificuldade. Isso é legal. Esse é um desses estados. É uma realidade também aparente, como essa que nós estamos agora. É diferente. Não, é a mesma coisa. Se você acha que é a mesma coisa, eu não tenho energia nem tempo para discutir. Mas não deixa de ser a mesma coisa, só que num outro plano. Tudo é aparente, né? Isso aqui é um sonho, né? De certa forma, né? Então, o intelecto no estado de sonho, ele está ali, né? Não está engatado com os instrumentos físicos, mas por isso... surge um certo discernimento em alguns sonhos, quando você está bem, quando o sonho é vívido e o intelecto está bem
Essas coisas ocorreram para mim quando eu estava tão envolvido, né, nesse processo de autoconhecimento, que o conhecimento ele penetra os outros estados às vezes. Né? Você está ali, mas você sabe que isso é parte dos 3 estados, que é um sonho, uma projeção. É quando o autoconhecimento vaza para outros estados, porque a gente diz que o autoconhecimento só é possível através do Vishwa, né, do estado de vigília. Mas às vezes esse autoconhecimento ele se desenvolve como uma vassana e ele aparece no estado do sonho, principalmente. Né? Você consegue sonhar. Eu já sonhei que eu estava estudando Vedanta. É legal isso. Legal. Mas o estado de vigília é o que mais importa. A gente está no final das contas. Não, era só imagens, não tinha nenhum ensinamento assimilado ali, não. Era imagem, realmente, de nem sei o que estava sendo falado, só o que eu estava estudando, era um negócio. Deixa aquela imagem. Deixa eu ver os últimos versos desse capítulo 15. Essas contemplações envolvem uma mistura de conhecimento e experiência e devem ser consideradas como meios diretos de autoconhecimento. Essas análises, essas contemplações, né, que nós seguimos, envolvem uma mistura de conhecimento e experiência e devem ser consideradas um meio direto de autoconhecimento. Quando a mente é concentrada no conhecimento, né? No autoconhecimento, a consciência, como consciência, esse conhecimento se torna firme e sempre presente. Quando os upadis são os adjuntos, né? Os 5 koshas, por exemplo, são adjuntos, são upadis, né? São instrumentos ou alguma coisa através do qual a consciência aparece outra que ela mesma, né? Esses adjuntos são esses fatores, né? Esses fatores, como a gente diz? Os fatores não essenciais. Não essenciais. Quando esses upadis, esses fatores não essenciais, são descontados ou removidos, né? O autoconhecimento se torna firme. Deixa eu ler em inglês de novo. Self-knowledge, instead, if existence, consciência, existência and bliss are known to be one. Ok, bacana. Quando a gente remove, né, os upadis, quando a gente remove os koshas, né, esses fatores não essenciais à nossa existência, esses acessórios, né, quando a gente remove tudo isso, eles são descontados. O autoconhecimento se torna firme se a existência, a consciência e a bem-aventurança, elas são vistas como uma coisa única. Olha que bacana. Quando nós fazemos esse trabalho, discriminamos todos esses adjuntos, né? Todos os koshas, todas essas coisas com as quais nós nos confundimos e nós identificamos, nós discriminamos tudo isso. Esse autoconhecimento se torna firme e sempre presente quando a pessoa, o indivíduo, ele compreende que a existência, a consciência e o ananta são a mesma coisa. Que bacana, né? Quando a gente, né, 100% iluminado, né? 3/3 iluminados, né? Satchitananda são diferentes, são aspectos, são 3 tipos da minha natureza, do mesmo modo que o fogo possui 2 naturezas, né? O calor e a luz. Né? A minha natureza é una, né? Ela não é separada. Eu não posso ter a consciência, a existência dissociada do meu ananta, da minha não limitação, porque a consciência, a existência é não limitada. À medida que eu compreendo o que eu sou, eu compreendo que Satchitananda é uma natureza única do ser que eu sou.
os adjuntos, né, são Sattva, Rajas e Tamas, são esses pensamentos, essas vasanas, esses vrittis, Sattva, Rajas e Tamas, eles foram sobrepostos, né, na minha consciência, existência infinitamente não limitada. Através do knowledge, do conhecimento barra experiência, esses vrittis, eles são descontados. Então, essas três energias ocorrem no âmbito da minha existência, consciência não limitada, e através do conhecimento, experiência, né? Porque aqui nesse texto ele vai equalizando existência, conhecimento e experiência como um produto desse conhecimento. Então, através desse conhecimento, experiência, né, do autoconhecimento, esses vrittis, eles são removidos, descontados. Quando when the associationless, então, quando essa consciência autoluminosa, livre de ação, livre de associação, não dual, etc., é conhecida como ela é, o conhecedor, o conhecimento e o objeto de conhecido que pertence ao corpo sutil são vistos como não reais. Essa trinidade, né? O conhecedor, o conhecimento e o objeto de conhecimento, o experienciador, a experiência e o objeto de experiência, eles simplesmente escolaçam e tudo que permanece é a consciência, né? Aquilo através do qual essa trinidade, né, emerge em mídia. No 15º capítulo dessa sessão do Panchadasi, chamada The Bliss da consciência, né, o Bliss, o Ananta, né, The Bliss of Awareness, the bliss of objects has been unfolded. Yeah. So, in this 15º capítulo dessa sessão chamada a bem-aventurança da consciência e a bem-aventurança dos objetos, foram desdobrados. Portanto, entre na sua bem-aventurança, a bem-aventurança da sua consciência através dessa dor. Esse conhecimento é essa dor, né? Essa window, né? Através do qual nós podemos acessar esse aspecto Ananta. Esse Ananta não pode ser acessado, né, simplesmente através dos órgãos sensoriais e uma mente um pouco mais grosseira que compreende, eu existo, eu tenho consciência. Não, essa requer uma dor. Essa dor ele define como o 15º capítulo, né, nessa sessão da bem-aventurança da consciência e a bem-aventurança dos objetos. Esse ensinamento foi desdobrado, portanto, na bem-aventurança da sua consciência através desta porta. Possa a consciência que destrói a ignorância ser pleased, né? To be pleased. May the awareness that destroys ignorance be pleased by these teachings. Be pleased. Eu acho que é no sentido de reivindicado, assim, pleased. Não. Pode ficar satisfeito. May the awareness that destroys ignorance. Essa consciência, né? Essa awareness que destrói a ignorância, que essa consciência que destrói a ignorância, que ela seja entretida, amada, buscada, desejada, né? Please, que ela seja, entendeu? O desejo da sua vida, né? Possa essa consciência que destrói a ignorância be o desejo número 1 através desses treats, desses ensinamentos of the bliss of consciousness, the bem-aventurança of awareness. E possa esse conhecimento, né, proposto, né, desdobrado nesses ensinamentos, servir para proteger todos os seres
de coração puro que procuram refúgio nessas escrituras. Bonito, hein? Pode falar de novo? Sim. Esse pedaço? Esse é o último verso. Quase que me veio uma noção. Possa a consciência que destrói a ignorância ser venerada, entendeu? Amada, né? Possa essa consciência que destrói a ignorância ser venerada através desses ensinamentos chamados, intitulados a bem-aventurança da consciência, e que ela possa proteger todos os seres de coração puro que procuram refúgio nela. Lindo, né? Om Tat Sat. Esse é o último verso do Panchadasa. São mais de 1.500 ou 1.700 versos. Esse é a última, é o último mantra, né, no fim da... Finito. Finito! Benito! Foi um privilégio enorme, né? Estarmos juntos aqui. Muito bom. Muito bom. Espero que todos nós possamos, né, apreciar, valorizar, né, esse conhecimento que nos protege, né, que protege todos esses indivíduos, né, e que esses indivíduos possam realmente, né, utilizar esses conhecimentos, né, são apresentados aqui e ali como um escudo que nos protege de todo o sofrimento do samsara, né, que possam esses indivíduos de coração puro e de mentes, né, puras procurar refúgio nesses ensinamentos, né, até que eles sejam totalmente imunes do samsara. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody.